Fala disso mais um pouco. Olá, hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda, sabe? Sobre uma forma bem específica e, nossa, intensa de depressão. Isso mesmo. Aquela depressão maior que pode vir com sintomas psicóticos ou dissociativos bem fortes. Exato. A gente tem aqui umas fontes que dão uma perspectiva quase em primeira pessoa, sabe, dessa vivência. É um material bem rico, né? Sim. E a nossa missão aqui é tentar entender como essa condição se manifesta e além daquela tristeza que a gente geralmente associa à depressão, sabe? Com certeza. E tocar em sensações, em falas que podem até confundir quem tá de fora. Às vezes soam quase como algo, sei lá, espiritual. Mas que, na verdade, são parte da gravidade desse sofrimento psíquico. Ok, vamos tentar desempacotar isso então. Perfeito. E é um ponto de partida essencial esse que você colocou. Porque, assim, não estamos falando só de uma tristeza profunda, né? Como muita gente ainda imagina a depressão. Não mesmo. A gente está falando de um quadro clínico bem complexo, onde a intensidade do sofrimento é tanta que chega a afetar a própria percepção da realidade. Afetar a realidade? É. E é super importante frisar, o nosso foco aqui não é esquizofrenia, tá? É entender como a depressão maior, nos seus estados mais graves, pode sim gerar essas experiências. Que tipo de experiências? Tipo, ouvir vozes internas, geralmente muito críticas, muito negativas, ou ter aquela convicção assim, absoluta, sabe, inabalável, de que não tem mais esperança, de que tudo é inútil. Nossa! O que é fascinante aqui, pensando do ponto de vista clínico e humano também, é ver como a própria dor psíquica, quando é extrema, pode distorcer a forma como a pessoa se vê e vê o mundo ao redor. E as fontes que a gente analisou descrevem uma sensação central que parece, assim, quase inimaginável para quem nunca passou por isso, né? Totalmente. É um desespero que eles falam que é tão completo, tão avassalador, que a pessoa se sente genuinamente fora do alcance de qualquer ajuda. Qualquer uma. É isso. Como se nada pudesse tocar ali. Exato. Não importa se é terapia, se é medicação, apoio da família, ou até mesmo, sei lá, a fé da pessoa. É como se tivesse um muro invisível separando ela de qualquer chance de alívio. Uma barreira intransponível na percepção dela. Isso. E as fontes trazem exemplos de falas que pegam bem esse estado, tipo, não adianta tomar o remédio, isso aqui não vai passar nunca. Sim, essa desesperança verbalizada. Ou então, tem uma voz na minha cabeça que fica dizendo que eu sou um peso morto, que é inútil tentar. E às vezes até uma coisa meio, não sou nem eu que tô falando isso, parece que tem outra coisa aqui dentro. Exatamente. Essa sensação de estranhamento, né? Pois é. E aí é fácil entender como essas falas podem ser super mal interpretadas por quem tá de fora, né? Pode parecer teimosia, tá se recusando a melhorar, ou até algo místico mesmo, se a pessoa não entende a origem disso. Com certeza. E essa má interpretação pode ser muito, muito prejudicial, porque a perspectiva que as fontes trazem sobre a origem desses pensamentos, dessas vozes ou dessas convicções negativas é crucial. Qual é essa perspectiva? Elas são entendidas como manifestações diretas da própria depressão. É como se a doença, sabe, ganhasse uma voz. Uma persona interna que fica ali atuando ativamente para convencer a pessoa da inutilidade de tudo. Nossa, a doença falando. Convencendo da permanência do sofrimento, que não tem escapatória. Essa voz não é uma entidade de fora, entende? É a expressão da bioquímica cerebral alterada, da psicologia afetada pela depressão severa. Entendi. E se a gente conecta isso ao quadro geral, bom, isso leva direto a um ponto crucial sobre o tratamento. Que seria, imagino que se a pessoa tá convencida lá dentro que nada adianta, seguir um tratamento deve ser quase impossível, né? Precisamente. É aí que está o nó. Essa dinâmica interna, essa convicção que é gerada pela própria doença, leva diretamente a uma dificuldade enorme de aderir ao tratamento. Não é falta de vontade, então? De jeito nenhum. Não é por rebeldia, não é falta de vontade, não é fraqueza, como infelizmente algumas pessoas ainda pensam. É um sintoma central da condição. É parte da doença. Exato. A doença mina a capacidade da pessoa de acreditar que pode melhorar. A dor é tão, mas tão intensa, que ela mesma sussurra, ou às vezes grita, sem parar. Desiste, não tem saída para você.
Compreender isso muda totalmente a forma de abordar o cuidado, sabe? Faz todo sentido. Muda a perspectiva. E diante de um quadro tão difícil assim, qual é a orientação que as fontes dão sobre como reagir? Como ajudar? Porque imagino que a primeira reação de muita gente seria tentar convencer a pessoa do contrário, né? Tentar animar. Mas parece que não é por aí. Não mesmo. As fontes são bem claras quanto a isso. Tentar animar a força ou minimizar a dor, sabe? Dizer, não é bem assim, pensa positivo. Isso geralmente não funciona. E pode até piorar. Fazer a pessoa se sentir mais sozinha ainda. E então, o que fazer? A orientação principal é oferecer presença. Presença constante e acolhedora. Validar o sofrimento da pessoa. Mesmo que você não concorde com as conclusões de desesperança dela. Tipo, mostrar que você tá ali. Exatamente. Dizer algo como, eu tô vendo o quanto você tá sofrendo. E eu tô aqui com você, sabe? Isso pode ser muito mais poderoso do que qualquer argumento lógico naquele momento. E claro, o passo que é fundamental e urgente. Buscar ajuda profissional especializada. Sim, médicos, psicólogos. Psiquiatras, psicólogos com experiência nesse tipo de quadro grave. As fontes reforçam muito que o fator humano, essa presença que conforta, que não julga, é um complemento vital para o tratamento médico e medicamentoso, que quase sempre é indispensável nesses casos, né? Entendi. Então, o que tudo isso significa, assim, no fim das contas? Qual é a mensagem central que fica dessas fontes todas? Olha, a mensagem central, eu acho, é que essas manifestações que podem parecer tão estranhas, sabe, confusas, ou até que as pessoas interpretam como espirituais, as vozes críticas, a desesperança total, a sensação de não ser você mesmo, Sim. elas são, na verdade, a voz da própria depressão maior, na sua forma mais severa, mais aguda. São a expressão direta de uma dor psíquica que chegou num nível extremo. É a dor falando. É a dor falando. E isso reforça a necessidade não só de cuidado médico, de psicoterapia especializada e urgente, mas também de uma dose enorme de compreensão, de paciência, de compaixão por parte de quem está perto. É reconhecer a doença ali se manifestando e não a pessoa em sua essência, sabe? Nossa, muito importante isso. E a conclusão das fontes é, ao mesmo tempo, tão simples e tão profunda. Por trás de toda essa complexidade, desses sintomas, dessas falas que podem chocar, o que existe, no fundo, é dor. Exatamente. Dor. Uma dor psíquica imensa, que felizmente tem nome, tem tratamento e, acima de tudo, merece ser tratada com respeito, com dignidade, com escuta atenta, sem julgamento nenhum. Isso talvez nos deixe com uma reflexão final, né? Como que a nossa compreensão, a nossa ficha caindo de que essas falas, esses sentimentos vêm da própria doença e não de uma falha de caráter ou de uma escolha da pessoa, como isso pode transformar radicalmente a nossa maneira de chegar perto, de apoiar e de oferecer ajuda de verdade para alguém que está passando por essa experiência tão devastadora. Encerra-se este episódio. E assim a gente encerra mais um episódio do podcast Fala Disso Mais Um Pouco.